Consciência social na área. E o tema de hoje é desconfiança nas instituições. É bem verdade que hoje o Brasil ele vive uma crise de legitimidade das instituições. Não só o Brasil, a América Latina como um todo, aliás eu poderia dizer até o mundo como um todo. Se a gente pegar só os dados da América Latina, 3 em cada 4 pessoas declara que não confia nas instituições públicas e 80% delas acredita que a corrupção está enraizada em todas as instituições públicas da sociedade. E o que não faltam é exemplos dessa falta de confiança nas instituições. Por exemplo, por que as pessoas fazem plano de saúde, pagam escola para os filhos? Porque não confiam no serviço público que é oferecido nessas áreas. E eu tenho certeza que até o servidor público, o médico que trabalha no serviço público de saúde deve ter, muito provavelmente tem um plano de saúde, pois não confia no sistema público de saúde. Da mesma forma que um deputado, um vereador, dificilmente vai colocar o seu filho em uma escola pública, por simplesmente ele não confia na qualidade do serviço público. E na segurança é a mesma coisa, as pessoas também não confiam na segurança pública, por isso que a gente vê tantas pessoas defendendo a volta do armamento da população, e cada vez mais as casas, estão equipadas. Tem gente que até paga, segurança particular. No Brasil nunca se investiu tanto em segurança particular. Aliás, esse tem sido um dos fatores que mais tem elevado o custo do Brasil, o investimento em segurança particular. E tem até aquela música do Rafa que diz que talvez nós mesmos sejamos reféns dessa prisão. O fato é que estamos nos cercando de muros, estamos colocando arame farpado, cachorro, pois não confiamos. Não existe mais aquele hábito antigo, por exemplo, de sentar na calçada para conversar aos vizinhos, nem tampouco o hábito das crianças de brincar na rua. Isso eu tenho visto como algo cada vez mais raro, Eu passei a minha juventude, minha infância inteira com os colegas na rua e eu não tenho visto mais isso. Tamanha a desconfiança ela está generalizada. E as pessoas não confiam nem mais em quem está próximo, nem nos vizinhos. Por exemplo, na faculdade, quem que sai pro intervalo e deixa suas coisas na sala? Ninguém, você não confia nem no seu colega que tá ali com você todo dia. Que você vai passar 4 anos ali com ele, o que quiçá, uma pessoa desconhecida. E foi até um caso que a gente viu recentemente no Rio de Janeiro. Um rapaz foi a uma barraca em Copacabana solicitar ajuda e o vendedor da barraca achou que aquilo lá era mentira, achou que não estava acontecendo nada e deu 2 tiros no cara. Enfim, tamanha desconfiança, ela está totalmente generalizada. E a gente pode dizer o seguinte, que existem algumas instituições que gozam de mais legitimidade e outras menos legitimidade. Quando a gente fala no Brasil e aqui na América Latina das instituições que menos têm legitimidade, indubitavelmente são as instituições políticas. Aqui os partidos políticos, o executivo, o judiciário, o legislativo, e aqui a gente pode trazer alguns motivos que podem explicar de alguma forma o porquê a desconfiança nessas instituições tem sido tão crescente no Brasil. Por exemplo, em 2013 e 2015, o Brasil passou por 2 ondas de protestos. Em 2013 começou como um gatilho aquela história da passagem de ônibus, mas indubitavelmente se tratava apenas de um estopim do fenômeno. A população já estava descontente com outras coisas. Como a desaceleração econômica, o crescimento do desemprego, a percepção de corrupção. Aliás, esse é um tema de um trabalho que eu estou escrevendo com o professor Doacir Quadros. Fica um abraço aí também pro professor. Aliás, o crescimento dessa desconfiança que se deu para e passo à desaceleração econômica, a percepção da corrupção e também a esses protestos levaram em larga medida ao impeachment da ex-presidenta Dilma. Certamente, sem essas condicionantes, sem esse cenário, sem essa navalha, tendo ou não crime de responsabilidade fiscal, o impeachment ia acontecer. E de lá pra cá a situação só piorou. A gente teve a Lava Jato aí trazendo grandes nomes, grandes partidos envolvidos em esquemas de corrupção. Desde sempre a gente não confia em político e sempre tem aquela desconfiança, mas acho que nunca ficou tão evidente o tamanho da corrupção quanto agora, Tanto é que
A Operação Lava Jato, eu nem sei qual que é o número que tá, mas parece Star Wars, né? Então, já não é infinita, né? Talvez, sei lá, em 2027 a gente ainda esteja dentro da Operação Lava Jato. Mas a gente pode dizer que nas últimas duas décadas, desde do caso do Celso Daniel até o escândalo da Petrobras, houveram dezenas de escândalos de corrupção, e os escândalos eles acabam ocupando muito espaço no enquadramento midiático, o que torna tanto essa percepção de corrupção quanto também o desencantamento com as instituições políticas muito mais forte. E uma outra coisa que a gente pode trazer, talvez, quando a gente fala do caso brasileiro, por um lado as pessoas não confiam nos partidos políticos, e o não confiar aqui é também não participar. Não participam. Não conhecer, não né? conhecem. E por um outro lado, talvez tenhamos uma hipertrofia muito grande, exagerada do sistema partidário. São muitos partidos, muitas siglas, e talvez não existam clivagens irreconciliáveis que justifiquem a instauração de tantas siglas. Em outros lugares, sei lá, como no leste europeu, existe a extrema esquerda, os anarquistas, existe a extrema direita, os religiosos, tal. Muitos interesses dissonantes e talvez irreconciliáveis. Não é nosso caso. Mesmo com toda essa quantidade de partidos, falta representatividade, né? Exato, falta representatividade da mulher, falta representatividade do jovem, de fato, falta uma via de renovação dos próprios idosos, né? Existe o Partido dos Aposentados da Nação, que não representa nenhum aposentado, o Partido da Mulher, que não representa nenhuma mulher, e essa é a verdade. Talvez a falta de legitimidade que hoje as instituições estão passando, esse descrédito, tenha alguma base, né? Talvez essas instituições não estão buscando aderência dentro da sociedade. O segundo ponto, se a gente definir, existem 3 P's, né, que seriam o auge da falta de confiança dos brasileiros. O político, como a gente acabou de mencionar, o patrão e a polícia. Então, mencionando o patrão, o empresário. Então, eu diria que é uma falta de confiança de mão dupla. De um lado, o empresário, ele não sente confiança no clima econômico e não contrata, não investe. E por outro lado, ele não sente confiança nem no próprio funcionário. Impõe muitas vezes políticas restritivas, vigiar o cara, mesmo que o cara não tenha o que fazer lá no serviço, ele tem que fazer, como que chama, Célia? A hora bumbum, né? Tem que fazer a hora bunda, bem aquele padrão funcionalismo público. Apesar da legislação ter avançado em algum ponto, muitas das práticas que agora se propõem não estão acontecendo, como no caso do home office. Muitas empresas poderiam adotar esse padrão, mas não adotam pelo simples fato de não confiarem no funcionário, não confiarem que o cara não vai fazer hora bunda lá, enfim, entende isso? E também tem uma desconfiança reversa, né? O funcionário também não confia tanto assim no patrão. Talvez nem um pouco. Até acho que quando a gente vê os números do desemprego e tudo mais, tem a taxa de desalento, que é a taxa de pessoas que desistiram de procurar emprego, seja um reflexo, né, dessa falta de confiança nas empresas. Muitas pessoas estão partindo para o empreendedorismo. Ou estão fazendo pequenos bicos. Seguindo, né, para um lado autônomo, por também desconfiar do patrão. E outro ponto que a gente pode ver nesse sentido, talvez seja o inchaço da justiça do trabalho. O crescimento no volume de processos se dá em nível exponencial. Então, a justiça do trabalho ela está totalmente inchada, e verifica-se aqui uma desconfiança de mão dupla dos dois lados. O mecanismo da conciliação, por exemplo, ele é subutilizado. Quando a gente fala de pequena e média empresa, menos de 15% se resolve na base de conciliação. Acontece um pouco mais em grande empresa, mas mesmo assim não chega a 50% de conciliação. Ou seja, ninguém está querendo acordo. Se criou um clima de conflito. E vai ser muito difícil ter crescimento econômico, ter avanço das empresas em um cenário onde o patrão não confia no funcionário e o funcionário tampouco confia no seu patrão. Nos Estados Unidos, por exemplo, é muito comum um funcionário comprar ações da própria empresa que trabalha. Enfim, trabalhar com o intuito de fazer render essas ações, né? Esse tipo de prática é praticamente impensável no Brasil, foge do escopo. Nós acabamos vendo os nossos patrões como os nossos inimigos,
ao invés de nossos parceiros. E o patrão também enxerga, em alguma medida, o funcionário como um inimigo. Identificação, né, do funcionário com a empresa, de valores. Não se tem uma cultura muito assim aqui, né? Não. Ficar o patrão lá em cima, o funcionário lá embaixo. Tá tudo certo. Como, por exemplo, o Google. O Google é uma das maiores empresas do mundo, uma das empresas mais ousadas, uma das empresas que mais inova. Tem uma estrutura hierárquica muito mais igualitária. Todo mundo pode opinar, desde o nível mais baixo até o nível mais alto. E isso se reflete tanto no padrão de produtividade dos caras que tem que lidar com inovação, fazer coisa nova, no nível de contentamento e o quanto também a empresa pode cobrar. Bom, e por fim, a gente vai falar da legitimidade, da falta de confiança dos brasileiros nas instituições coercitivas do Estado, naquilo que o Luiz Althusser chamava de aparelhos coercitivos. Aqui a gente pode entender a polícia, o judiciário, enfim, todo o corpo voltado para a repressão, para o controle social. A polícia é uma das instituições que menos tem legitimidade, menos ao qual o brasileiro tem confiança, principalmente nas camadas com menor renda, né, com menor qualidade de vida. Existe em alguns casos um pânico generalizado em relação à polícia. E de um outro lado, os bandidos não confiam na polícia. Não confiam na perícia da polícia. Estabelece uma linha até dicotômica, né, como se justiça fosse uma coisa e polícia fosse outra coisa, né? Como que é o ditado? A polícia prende, a justiça solta. Esse ditado é um sinônimo de que não existe crença no poder da justiça no Brasil. Aliás, nem a justiça acredita na justiça. O fato, por exemplo, da prática da prisão preventiva estar tão recorrente hoje reside no fato de que a maioria dos juízes crê que o julgamento vai demorar muito e que em muitos casos não vai reverter em nada. Então, o mais adequado é que o cara comece a cumprir a pena antes do julgamento, ou seja, uma pena antecipada, um padrão obviamente inaceitável de justiça. É bem complicado e muitas vezes até mesmo as penas não são respeitadas, né? Que a gente ouve, né? Se pegar de 1 a 3 anos, você nem vai ficar preso. Também uma falta de crença, ao meu ver, no critério isonomia da justiça, que a justiça vai tratar todos como iguais, né? Aqui no Brasil se estabelece, creio eu, dois padrões de justiça. Uma justiça para o rico e uma justiça para o pobre. O rico vai ter acesso aos melhores advogados, a prisão não vai ser na segunda instância, e sim quando esgotar as vias recursais, e a do pobre já começa já na hora, né? Antes do julgamento, ou não tem julgamento nenhum, se ninguém for lá avisar, enfim, ninguém nem sabe que o cara tá ali no presídio. E também tem uma descrença quanto à efetividade de reabilitação das pessoas que são presas, né? O cara passou 20 anos dentro de um presídio, ele vai ter preferência em uma contratação? Não, né? Não. Ninguém quer essa pessoa. Por quê? Porque não confia no poder de reabilitação do nosso sistema prisional. Além disso, existem dois pontos. As pessoas também não confiam na lei, pelo menos aqui no Brasil. Existem dois discursos. Por um lado, se diz que as leis são o quê? Desatualizadas, são antigas, tem que reformar, tem que fazer de novo. E por um outro, existe a crença de que a lei é até boa, mas que ela não é aplicada. A própria ministra Carmen Lúcia, por exemplo, esses tempos se referindo à lei da ficha limpa, dizendo que é um grande avanço, sobretudo no combate à corrupção, que isso pode trazer de novo os brasileiros a confiarem, mas que por um outro lado existe a possibilidade de que a lei pode ser flexibilizada, aplicada de uma forma inferior ao previsto, enfim, e isso pode tirar a legitimidade do processo. Então, por fim, se existe hoje uma crise de legitimidade, se as pessoas não confiam nas instituições, o que haveria de ruim nisso? Qual seria o lado pernicioso dessa história? O primeiro ponto que a gente traz é o baixo engajamento. Se eu não confio em uma instituição, ela morre. E é muito o que acontece aqui com a política, né? As pessoas estão tão descrentes com o nosso sistema político
que tem aversão, não quer participar, né? Não quer fazer parte disso, não quer ouvir falar disso. O quiçá doar, por exemplo, para partido político, não interessa, né, que se estabelece na lei que as doações têm que vir de pessoa física. Em um cenário onde as pessoas têm aversão de política, esperar que a doação legítima física vai vir de uma pessoa que está engajada com ideias e com partidos políticos, sinceramente é uma baita inocência. Tudo bem, existem os partidos ideológicos e tal, mas aí não se concentra a maioria dos recursos, né? É um ponto a se falar. Então as instituições políticas, quando elas estão esvaziadas de participação, elas perdem a legitimidade e elas podem ruir. Por isso que os ideais totalitários e também as políticas de extrema direita estão retornando de alguma forma ao cenário europeu, ao cenário americano, enfim, algo que a gente entende como extremamente negativo. O segundo ponto que a gente fala é que esse clima de desconfiança estabelece meio que uma guerra de todo mundo contra todo mundo, como o caso que a gente viu na fronteira de Roraima com a Venezuela. Enfim, ali já era uma tragédia, na verdade, anunciada, algo que a gente até falou no nosso outro vídeo sobre crise migratória. Enfim, existe um grande fluxo de entrada, mais ou menos 500 venezuelanos por dia acampados na rua. E numa cidade que não tem a infraestrutura mínima já para os habitantes daquela cidade, né? Já é um lugar precário. Todos os problemas ali pré-existentes passaram a se hipertrofiar. Isso levou ao crescimento de um sentimento de xenofobia entre os habitantes ali da região e também de descrédito desses habitantes em relação ao poder público de lidar com essa crise. A maioria acreditou que não haveria segurança pública. E o que aconteceu? As pessoas resolveram fazer a justiça, enfim, para mim aquela cena ali foi algo medonho. Eu nunca vi algo parecido na vida acontecendo aqui no Brasil, com as próprias mãos, né? Então mais de 1.500 pessoas, com criança, mulher, idoso, gente em situação de flagelo. Só que já começa errado, né? Se o Brasil quer acolher esses imigrantes, essas pessoas não podem ficar acampadas em barracas no meio da rua, né? Você precisa ter um local para receber essas pessoas. Para oferecer a dignidade mínima, né? No momento de uma crise humanitária. Não está falando só de uma crise política e econômica. A gente está falando sobretudo de uma crise humanitária. São, antes de tudo, pessoas, são seres humanos que estão sofrendo. E a resposta do nosso governo é bastante insatisfatória e, ao que parece, está empurrando com a barriga também, né? Simples assim. Como tá próximo do fim do mandato, talvez o Meirelles não tenha chance nenhuma, então dane-se, né? Deixa que o próximo resolva, né? E o último ponto que a gente traz é o seguinte, como já dito no começo do vídeo, o mundo inteiro hoje passa por uma crise de legitimidade das instituições, uma desconfiança instaurada. Em parte isso se deve à falta de respostas, né, que o capitalismo prometeu e não veio. A desigualdade cresce em muitos lugares, os conflitos crescem ao invés de se tornar mais amenos. E o que a gente pode dizer é o seguinte: não existe desenvolvimento institucional, humano, econômico sem confiança. Não existe união humana sem confiança. As instituições, quando elas estão esvaziadas de confiança, elas simplesmente morrem. É isso aí. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo com seus amigos e se inscreve aqui no canal que toda semana tem vídeo novo. Valeu, gente. Tudo nosso. Tchau. Paz.